Santa Ceia, não temos tempo a perder, não. Temos muito a aprender e também a nos regozijar na presença do nosso Senhor. Hoje nós marcamos uma Santa Ceia, é sempre a Santa Ceia do Senhor, mas de vez em quando Deus nos dá uns temas interessantes. Hoje a gente está fazendo a Santa Ceia da reta final. Eu tenho dito o seguinte: estamos na reta final do mês, falta pouco para o final, reta final do ano. Falta pouco para o final do ano. Até Deus colocou no meu coração, e eu já comentei aqui com vocês, que a princípio Deus colocou reta final do ano, mas em algum momento eu orava e Deus falava comigo que não é só reta final do ano. Se a gente for olhar lá para fora, a gente vai ver que é reta final do mundo, da humanidade, que está indo mesmo para o tempo do juízo. Não sei se você entende um pouco, mas a gente vem passando por tempos, por fases na humanidade, né? Passamos pela lei, passamos por outras fases também, da criação, da origem e tudo mais. A gente está agora, passamos na lei, entramos na graça, e a última fase nossa é o juízo. E não parece que está muito longe essa última fase que Deus preparou para a gente. E quando chegar o juízo, aí Ele vai julgar todos aqueles que são salvos, que não são, que decidiram acertar, entregar sua vida a Cristo. E aí é quando a gente vai embora para viver toda a eternidade na presença dEle. E quem ficar, ficou. Aí é uma pena que pessoas fiquem, e pessoas boas, algumas passaram pelas igrejas, deveriam ter sido salvas, mas não foram. Aí a culpa vai recair em um monte de gente e um monte de situações. A gente sempre tem muitas desculpas quando a gente toma decisões erradas, mas a gente precisa acertar isso em nome de Jesus. Uma das coisas que eu quero falar com vocês, a partir de hoje eu vou começar a falar, é que, irmãos, se eu estou junto a Cristo, eu vou acertar nas minhas escolhas. Ele me convence de todo pecado. Ele me convence de toda justiça e de todo juízo através do Espírito Santo. A gente toma muitas escolhas com base na emoção, com base no que a gente vê, na nossa lógica. Se você for reparar bem, servir a Deus faz a gente fugir, muitas vezes, faz a gente fugir da lógica, porque não tem lógica um homem andar sobre as águas, por exemplo, não tem lógica nenhuma. Se você for ver uma pessoa saindo de um local, um pier, por exemplo, e pular na água achando que vai ficar em pé e ele vai afundar, você vai falar: esse cara está doido, ele viu Jesus fazer isso, escutou, leu em algum lugar Jesus fazendo isso e achava que ia fazer também. Mas Jesus fez, foge à lógica. E às vezes a gente quer, sabe aquela, antigamente tinha umas brincadeiras, ainda tem, né? São brincadeiras didáticas para as crianças, onde você tem a estrelinha, não é isso? O quadradinho, o retângulo, e aí você dá para as crianças poder, né? Você está mexe com o cognitivo da criança, para ela poder, então, aprender, encaixar tudo no lugar certinho. Aí você não vai conseguir colocar um triângulo no espaço de uma estrela, por exemplo. Não tem como colocar. Então, você está levando a criança a ter uma lógica. E, às vezes, a gente quer fazer isso com a nossa fé. A gente quer que tenha lógica. E nem sempre tem lógica. Não tem lógica um homem pisar na água e andar por sobre a água. Mas Jesus faz isso. Pegar uma coisa sólida, como uma rocha, e tirar a água dali. Não, mas Jesus faz isso. Então, Jesus faz com que a gente comece a olhar as coisas pela lógica, pela razão, mas que a nossa fé nos leva além da lógica de vez em quando e além das razões. E a gente precisa aprender isso. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. É você crer naquilo que parece impossível para os outros, e até é impossível, mas com fé se torna possível. Amém, Jesus? Eu queria falar, a mensagem hoje é muito rápida, simples, mas eu creio que vai falar o seu coração. Está em João capítulo 4, a nossa mensagem. E você que está pela primeira vez na igreja, ou não veio, já tem algumas semanas sem vir, depois eu lhe explico sobre essa árvore. E a arca não é difícil de explicar, né? Todo mundo, quando vê uma arca, já pensa em Noé. Já vê ali que a gente está fazendo um propósito para salvar a nossa família, porque Noé salvou sua família. Mas a árvore, talvez eu tenha que explicar a você, porque senão você vai achar que está nascendo árvore seca dentro da igreja, e não está, não.
Isso aqui é um propósito muito sério para abençoar as pessoas. Sexta-feira foi forte. Irmão, sexta-feira, 8 horas da manhã aqui, teve tantos milagres. Jesus secou alguns males aí pela raiz. Mas eu estou tentando achar a senhora que estava aqui, no culto da manhã. Não estou olhando assim, não estou vendo ela, não. Só se eu estou... Eu não estou com a vista embaçada, graças a Deus. Eu não estou vendo. Geralmente ela senta nesse lado de cá. Ela tem 67 anos de idade. Eu vou contar rapidinho, enquanto você vai achando João 4. Ela subiu numa cadeira para arrumar o negócio lá de cortina. A cadeira virou com ela, irmãos. Caiu feio no chão. E podia ter... 67 anos não são, né? 17 mais, né? Podia ter quebrado fêmur, sei lá o quê. Podia ter rasgado a carne. Ter até morrido ali, estava sozinha. Ainda mais ainda, aí que está loucura. Depois chega o neto, e ela falou que o neto disse para ela assim: vó, seus ossos estão fortes, né? Ela até fez esse comentário na hora, né? E aí, o que aconteceu com ela? O pé machucou e ela não estava conseguindo nem pisar no chão. Ela nem ia vir para a igreja. Aí ela falou: eu vou mesmo assim. E ela veio, parece eu ontem, depois do futebol lá. Na brincadeira com o pessoal, andando assim. E aí a gente fez aqui essa campanha foi sexta-feira, da figueira seca, e ela foi curada ali na hora, irmão. Ela andou aqui normal, o pé dela foi curado na hora. Que coisa linda. E por isso que eu estou falando, daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais, porque vale a pena você se esforçar e vir até direto do trabalho, de faculdade, sei lá de quê, mas vir direto sexta-feira. Eu sei que não tem vindo há um tempo nessa campanha de libertação, porque está muito forte essa campanha. E começou agora, então vale a pena participar. Bom, João capítulo 4. Podemos ler já então? Diz assim no versículo 1: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Deixa eu só falar uma coisa que não é a mensagem, não. Não é, estou saindo um pouquinho da mensagem aqui. Cuidado com a inveja, tá? Ela é forte de maneira negativa na vida de quem tem e na vida daquela pessoa que recebe isso aí. Você tem que observar, e aí eu não sei, irmão, se é recado de Deus para alguém aqui, tá? Porque não é a mensagem, não, a mensagem é outra. Mas talvez Deus queira falar isso com alguém, porque eu não tinha preparado, mas agora Deus falou no meu coração isso aqui. Você percebe que os fariseus escutaram que Jesus batizava mais que João Batista. Se bem que eram os seus discípulos que batizavam, não era ele, mas ele acreditava, tudo é acreditado a Jesus Cristo, né? Até o meu batismo eu já falo com quem eu vou batizar. Quem vai te batizar na piscina aqui na água é Jesus, não sou eu. Eu só estou representando ele. Até hoje tem que ser desse jeito. Tudo é acreditado a ele. Qualquer coisa, por exemplo, aqui tem a bala do obreiro Elcio. Semana passada ele me trouxe, eu abençoei, já tem um obreiro aí para dar um testemunho. Ele falou, estava todo empolgado, o obreiro Elcio, todo empolgado. O obreiro já vai dar um testemunho da bala, porque ela pegou a bala, falou comigo, já tem um testemunho para dar, e não sei o quê. Aí ele colocou aqui de novo, eu vou abençoar. Amém, pessoal? Mas tudo é acreditado a Jesus Cristo, não é o obreiro Elcio, é Jesus Cristo. Tudo que a gente faz é acreditado a Jesus Cristo. Amém, Jesus? Depois eu vou pegar. Quem foi a obreira que recebeu a benção? Depois, pega logo ali para o obreiro Elcio ficar com o coração calmo. Graça e paz. Graça e paz. É que uma semana meu filho ficou doente com essa mudança de tempo. Uma semana? Uma semana. Doente direto? Doente direto. Toda hora eu tenho que parar no UPA com ele, porque aí cheguei lá, o primeiro médico falou que era uma virose. Aí depois o outro falou que é uma infecção urinária, e taca remédio, e ele não tomou. Quantos anos seu filho tem? O bebê tem 34 anos. Que bebezinho. Bilu. Olha, mas coisa é linda da criança, mamãe. 34 anos. A senhora levou ele para o UPA? Levei. Porque tem que levar, né, irmão? Injeção 34 aninhos, poxa. Aí fui com ele, né? Aí tá. Mamãe é mamãe, né, irmão? Isso. Em todo lugar, só muda de endereço. Aí entrei com o bebê lá, falou primeiro virose.
Aí voltei para casa, à noite passou mal. Levei de novo, porque homem não tem paciência, né? Pode sentir uma dorzinha. Aí chegou lá, outro falou que era infecção eu tenho urinária. que confessar que é verdade. Os homens aí têm que confessar que é verdade. Enjoo, uma dor de cabeça, tudo doía naquele homem. Tudo uma semana doía. direto? Uma semana. E à noite, só febrão de 40 graus. Só Caramba. febrão, só febrão. Aí eu já estava cansada de ir no UPA. Aí eu voltei de novo com ele. Aí peguei, 3 vezes? 3 vezes. Aí a outra equipe médica falou que que estava um surto, por causa dessa mudança de tempo, era uma sinusite bacteriana. Olha. Afinal, ninguém sabia o que ele tinha. E ele passava o dia, entre aspas, bem, mas à noite, olha só Deus na causa. Aí no domingo eu estava aqui, estava acabando o culto, eu estava pensando na vida, meu pensamento estava lá. Aí quando lá na porta... No bebê. No bebê. Aí quando estava lá, lá na porta, o irmão Elcio estava com a balinha. Aí eu conversei com essa aqui, e eu estou sentindo no coração de levar uma bala para ele, que ele é igual formiga, né? Mas eu não falei para ele, não falei para ele que estava no propósito da bala. Levei a bala, aí botei lá em cima da mesa. Aí quando ele acordou, eu falei assim, mamãe trouxe balinha para você. Aí tá bom. Que nenenzinho lindo da mamãe. Aí eu botei lá, mas eu fui para casa e falei com ela, comentei com a Estelinha, falei assim, Estelinha, eu tenho certeza que ele vai chupar essa bala. Eu não vou falar para ele e Deus vai agir. Você estava nessa fé, né, irmã? E aí, o que aconteceu? Fui pra fé, né? Pastor, no outro dia, acabou enjoo, acabou febre, o homem está bonzinho Ele lá. pegou a bala naquele dia, no dia seguinte estava curado. Já estava bom. Completamente curado. Não teve mais febre, enjoo passou, dor de cabeça passou, tudo passou. E foi 3 vezes no UPA. 3 vezes no UPA. Mas o bebê está bem. O bebê está bem. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. Amém, irmãos? São propósitos. Eu peguei esse testemunho agora porque eu quero que você entenda hoje que nada, absolutamente nada com Jesus é sem propósito. Tudo é com propósito. Ele reverte situações, ele muda situações, ele prepara situações, ele permite que você passe por situações, mas tudo com ele tem um propósito. Nada é por acaso. Nada. Com Jesus nada é por acaso. Tudo tem um propósito. E a gente precisa entender isso. Porque às vezes a gente enfrenta umas batalhas, umas lutas. Quem não enfrenta, que jogue a primeira pedra no pastor Ailson. Não, em mim não, joga nele. Eu quero que você entenda isso, porque talvez você esteja passando por uma crise financeira, uma dificuldade no casamento, um problema na saúde que você nunca teve, uma luta, uma adversidade, você fica olhando para o céu e questionando, por quê? Aí você olha em sua volta e fala assim, mas eu não estou errado. Eu estou fiel, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu estou na igreja, eu faço a obra, eu visito, eu evangelizo, eu vivo orando, estou sempre orando pelo meu pastor, estou sempre orando pelos meus pastores, estou sempre orando pela minha igreja. Por quê? Irmãos, tudo com Jesus tem um propósito. Essas batalhas todas fazem com que Ele prepare a gente, fazem com que Ele abra os nossos olhos, que às vezes a gente até acha que está aberto, mas não está tão aberto. E quando a gente vai enxergar alguma coisa, aquilo já tomou a gente, já pegou, já fez um estrago, digamos assim. E aí, quando faz o estrago, a gente para e percebe. E fala, poxa vida, eu achava que estava bem, mas no fundo não estava tão bem assim. E por aí vai. Eu poderia dar vários exemplos aqui, mas eu queria que você entendesse que tem um propósito. Então, se tem um propósito, eu preciso estar sempre perto dele, para entender o propósito. Eu preciso sempre estar perto da palavra dele, para eu entender o propósito, para eu entender todo o processo que está acontecendo comigo e que de vez em quando não consigo compreender o porquê que aquilo está acontecendo comigo. Amém, Jesus? Então, voltando a falar, só para não perder aqui a direção, cuidado com a inveja, e isso eu creio que é o Espírito Santo mandando um recado para alguém. Se alguém está invejando você, creia em Cristo, repreenda essa inveja. Se Deus está te mandando afastar-se um pouco de alguém, não pense 2 vezes. Deus mandou, afaste-se um pouco de alguém.
E se você está sendo atacado por um espírito de inveja, está invejando alguém, comece a amarrar isso na sua vida, porque isso vai ser danoso para a sua vida. Tá? Agora vamos voltar para a mensagem. Isso aqui eu creio que é recado de Deus para alguém. Vamos voltar aqui para a mensagem. Então os fariseus começaram as invejas dele lá, e vendo que Jesus batizava muitas pessoas. Versículo 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho. Para aí. Aqui ele vai conhecer uma mulher. Quem já ouviu falar dessa mulher, a mulher samaritana? A maioria, né? A maioria. Ele vai conhecer uma mulher que foi casada 5 vezes e agora tinha juntado com o homem na 6ª vez. Desistiu do casamento. E juntou com o homem na 6ª vez. Já estava com o 6º homem já. 6º. E nem marido era. Na igreja, às vezes, a gente conta essas coisas. Não deveria. Todo crente sabe o que é certo. O certo é casar. Ponto. Mas não é essa a mensagem. Só um recadinho. Tá bom? Todo mundo sabe. Mas a gente, às vezes, se deixa levar pelas circunstâncias e termina errando feio. Pelos desejos carnais e termina errando feio. Casamento é casamento. Amém, Jesus? E isso Deus não negocia. Não tem negociação aí. Tem que acertar. Bom, mas a Bíblia fala que ele vai encontrar essa mulher numa fonte, num poço, que era o poço de Jacó. Esse poço está na cidade de Sicar, que antigamente se chamava Siquém. Aí eu fiquei pensando nisso. Estava pedindo a Deus uma mensagem para hoje. E Deus me levou a uma como é que eu vou dizer? A entender essa cidade. A cidade de Siquém. Porque aqui diz, eu vou colocar para vocês, uma definição da cidade de Sicar, ou Siquém, antigamente. É aquela cidade que era evitada pelas massas, o povo não gostava de ir naquela cidade, e Jesus foi. Ali estava o poço de Jacó. E por que eu não gostava? Uma das definições de Sicar, tá? Digamos, uma definição secular, ou uma definição histórica de Sicar. Era o lar dos que foram humilhados e proscritos, como impossíveis de amar, irredimíveis, pessoas que não conseguem se redimir, e detestáveis. Então não era uma cidade muito bem vista. Entende? Não era uma cidade muito bem vista, principalmente pelo povo de Deus. Porque se você for olhar Gênesis, eu até separei aqui Gênesis 34, no versículo 25 ao 31. Eu vou ler com você. Depois a gente volta aqui em João 4. Vamos ler rapidinho. Lá em Gênesis 34. Versículo 25. Diz assim, e aconteceu que ao 3º dia, quando estavam com a mais violenta dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo macho. Mataram também a fio de espada a Amora e a seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. E vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã. Pronto. Olha o que aconteceu naquela cidade. E por que aquela cidade era mal vista? Cidade conhecida como o lar dos que foram humilhados e proscritos como impossíveis de amar, irredimíveis e detestáveis. É uma das... no hebraico, essa cidade significa cidade de falsidade. No hebraico, cidade de falsidade. Olha que coisa séria. Eles estavam habitando ali, o Jacó com seus filhos. A Diná, uma das filhas de Jacó, sai para conhecer a cidade, para conhecer o local. O homem chamado Siquém
que é o filho do Amor, a cidade também chama Siquém, ele vê a Diná, ele agarra a filha do Jacó, e ele se deita com a filha de Jacó. Isso é estupro. Isso é estupro. Mas aí depois que ele estupra a Diná, ele se apaixona por ela. Ele chama o seu pai, o Amor, que comandava a cidade de Siquém. E ele fala: pai, eu queria casar com essa menina. Chama lá esse povo aí. Faz um acordo com eles. O Amor vai até eles, até Jacó, e faz um acordo com eles. Fica com a gente, habita em nossa terra, nossas filhas serão entregues a seus filhos, suas filhas serão entregues aos nossos filhos, as vacas, bois, tudo que vocês têm serão nosso, o que é nosso também vai ser de vocês. Faz isso. E o Jacó pegou os seus filhos, juntou os seus filhos e falou: vamos conversar aqui um pouquinho, a gente já dá a resposta. E quando ele conversa com seus filhos, os filhos aceitam, com uma condição. A condição: todos os homens de Siquém tinham que se circuncidar. A circuncisão no passado era a marca registrada do povo de Deus. Todo jovem, toda criança hebreia ou israelita, quando ela nascia, cortava-se aquela operação de fimose que o homem faz hoje, nas crianças quando nasce, né? Eles faziam, todo macho, no caso aqui, para usar o termo bíblico, né? Quando nascia, 8 dias, ia lá, cortavam e fazia essa operação. Daquela forma arcaica, se hoje já dói, imagine naquela época. Então eles ficavam vários dias com muitas dores, sem poder fazer nada. Essa foi a condição. A gente até aceita essa proposta, e a nossa irmã casa com ele. A gente até aceita, mas todo macho de Siquém tem que se circuncidar, todos eles. Aí eles conversaram, aceitaram a condição e circuncidaram. Aí você leu comigo aqui. Eles esperaram até o 3º dia. Quando todo macho estava lá cheio de muitas dores, aí esses 2 filhos do Jacó, sem o pai saber, tá? O Jacó não sabia, antes de você julgar o Jacó, que é enganador, que não, o pai nem sabia. Eles pegam a espada, entram, e está todos os homens lá se recuperando daquela dor violenta, e eles aproveitam e matam todos os homens da cidade e tomam tudo que é da cidade. Aquilo criou um sério problema entre samaritanos e judeus lá na frente depois. Isso criou sérios problemas entre esse povo. E criou sérios problemas ali no momento. O Jacó teve que fugir, teve que correr. Porque ele sabia o que aconteceria depois que as nações em volta, os cananeus, os ferezeus, os heveus, todos, as nações descobrissem o que eles tinham feito, todo mundo ia vir contra eles. E o Jacó teve que fugir. Siquém, por isso Siquém é, historicamente, digamos, é o lar dos que foram humilhados e proscritos como impossíveis de amar, irredimíveis e detestáveis. Mas em hebraico, ele significa cidade de falsidade. Cidade de falsidade. E era necessário Jesus passar pela cidade de falsidade. E aí ele para num poço, que era o poço que Jacó havia feito lá. Nessa cidade, o Abraão comprou uma terra, tá? O pai do Jacó. O Jacó estava numa terra comprada por eles. Quando o Abraão morre, por exemplo, ele vai ser enterrado lá. É lá que ele vai ser enterrado. Essa terra o Jacó passa para o José. Quando o Jacó é enterrado, eles morrem lá, eles pedem para do Egito levar ele para lá também, para serem enterrados lá. Tá? Então é uma cidade que tinha uma história com o povo de Deus, mas também tinha uma história sangrenta, uma história ruim, amaldiçoada, digamos assim, onde através de um estupro, dois dos filhos do Jacó enganaram aqueles homens, entraram e mataram todos na surdina, e essa história ruim ficou registrada, está registrada na Bíblia. Deus não omitiu não, Deus registrou tudo. Mas mesmo assim, irmãos, tudo tem um propósito. Mesmo assim, Jesus vai até aquela cidade e para na fonte de Jacó, naquele local onde anos e anos atrás, tudo isso tinha acontecido.
As pessoas não iam ali. Elas evitavam aquele local. Não era uma cidade bem vista, espiritualmente falando. Entende? Não era um local bem visto. E aí vem uma mulher para tirar água do poço onde Jesus estava. Ao meio-dia ela aparece. Vamos voltar lá então em João 4 agora. Deu para entender a história? E se você... Eu estou falando dessa história especificamente, mas se você for ver, o povo de Siquém, eles aceitaram, por exemplo, que o Abimeleque, um dos filhos do Gideão, filho não com a esposa dele, mas com outra mulher, entrasse e matasse os 70 filhos de Gideão. Foi em Siquém. O povo de Siquém aceitaram isso. Aconteceu muitas coisas nessa cidade em relação ao povo de Deus. Entende? E essa cidade foi ganhando essa fama. Foi ganhando essa fama. Fama de cidade de humilhados, de gente impossível de amar, irredimível e detestável. Ou, para o povo de Deus, a fama de cidade de falsidade. Houve muitas batalhas, muitas guerras, muitos enganos, muitas mentiras nesse lugar. Cidade de falsidade. Mas Jesus vai na cidade de falsidade e ali ele vai encontrar uma mulher. Eu não vou chamar a mulher de falsa não, mas um pouco sonsa. Né? Porque ela vem pegar água e ela tem um diálogo com Jesus interessante, mas Jesus desvenda a vida dela. Porque a gente às vezes pensa que a gente consegue ludibriar pessoas com as nossas falas, as nossas conversas mansas. Ninguém consegue. Amém, Jesus? A gente precisa aprender a abrir o coração para Jesus. E se não abrir, Ele vai mostrar para a gente um dia. E espero que esse dia não seja o dia do juízo, um dia que seja tarde demais, quando Ele vai desvendar todos os nossos mistérios. A Bíblia fala que tudo vai ser revelado naquele dia. Espero que o seu e o meu, o nosso coração se abra antes, para que Ele não precise abrir a nossa vida toda no dia do juízo e depois dizer assim: eu não posso te salvar. Por quê? Porque você fez escolhas erradas e não quis voltar atrás. Quando lhe revelei o que estava errado. Nós precisamos entender que tudo tem um propósito. E todo propósito, como qualquer água que tem um lugar sempre para o mesmo lugar que ela vai, todo propósito de Deus tem um final. O final é salvação. Todo propósito de Deus é como água corrente. Ela pode dar várias voltas, mas ela vai desembocar num lugar só. Ela vai sempre correr para o mesmo lugar. Você não vai ver num rio a correnteza levar a água para baixo e outro no mesmo rio levar a água para cima, para o outro lado. Não vai, ela vai para o mesmo lugar. Pode ter vários atalhos, mas vai terminar indo para o mesmo lugar. Todo propósito de Deus aponta para a salvação no Filho dele. Não tem jeito. Não tem salvação em outro lugar. Tudo que você passar nesse mundo, Deus vai... o propósito vai ser sempre levar você cada vez mais perto da sua vida com Deus e da sua eternidade. Se você permitir e fizer as escolhas certas, para que Ele possa conduzir sua vida. Amém, irmãos? O que acontece então aqui em João 4? Voltando lá, onde nós começamos. Versículo 5 para terminar, para continuar. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Quantas fontes tinham ali? Quantas? Hein? Qual era a fonte ali, irmãos? A fonte de Jacó. Qual é a cidade? Sicar ou Siquém. Quantas fontes tinha ali? Uma. Uma. Tem certeza? Tem certeza que era uma fonte? Tá bom, vamos continuar então aqui. Versículo 7. Depois você responde. Veio uma mulher de Samaria tirar água.
E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Não, perdão, pulei o 6. E era isso quase a hora sexta, o finalzinho do versículo 6. Né? Quase a hora sexta era quase o meio-dia, tá? Então o local já era um local que nem todo mundo ia. E ela ainda vai perto do meio-dia para não encontrar ninguém mesmo. Porque se alguém se aventurasse como ela para ir para lá, ela também não queria encontrar. Tinha alguma coisa errada com aquela mulher então. Como o missionário costuma comentar quando ele prega sobre isso, né? E no curso Fé ele também fala sobre essa mulher. Quem é que vai pegar água meio-dia? Quem é da época que pegava água no poço para lavar a louça e fazer comida? Quem é dessa época aí? Poucos, né? Faz tempo então, né? Mas eu ainda peguei um pouquinho com a minha mãe e com meu pai. Tinha que ir no poço pegar água. E antes da gente furar poço na nossa casa, minha mãe descia o morro lá no Parque São José, em Caxias. Ela ia lá embaixo, quase no pé do morro, para pegar água e subir com 2 latas de 20. Minha mãe era valente. Magricela, mas era uma magricela nordestina arretada. Ela botava aquela canga assim, metia 2 latas de 20 de tinta, enchia, botava, levantava e levava, irmão. E eu ia com uma latinha de leite, era pequenininho, né? Eu ia com a latinha de leite que ela preparava, porque eu queria imitar minha mãe, né? Então eu subi o morro. E eu todo bobinho, né? Mas quando chegava lá, a latinha de leite estava vazia, já que tinha derramado tudo, né? E ela com aquela lata, e quando não era na canga, ela botava uma na cabeça. E aquilo me deixava assim, apaixonado pela minha mãe. Né? Porque ela metia uma touca aqui, um negócio aqui, metia a lata de 20 e vinha ela assim. E subiu o morro com aquela lata, irmão. Por isso que tem que honrar muito os de mais idade que passaram por isso. A gente hoje, se falta água, fica desesperado. Os do passado não tinham esse problema. Mas ela fazia isso bem cedo. Por que ela fazia isso bem cedo? Porque ela tinha que lavar, tinha que limpar, tinha que fazer comida. E essa mulher foi perto de meio-dia. Né? Então tinha alguma coisa errada. Já era um local que não era bem visto, historicamente. Para os hebreus, já não era um lugar bom, que era uma cidade falsidade. Historicamente, coisas ruins aconteceram com o povo de Deus ali. Mas essa mulher, além de ir nesse local, nesse poço pegar água, ainda ia meio-dia para não encontrar ninguém mesmo. Mas quem estava lá? Fala assim, a fonte. Tinha quantas fontes lá? Agora vocês entenderam. Agora tudo tem um propósito, irmãos. Tudo tem um propósito. Não tinha uma fonte lá, tinha 2. Uma que matava a sede. E quem passou pelo sol de ontem, e hoje parece que vai fazer um sol também semelhante, sabe que tem que beber, a garganta seca logo e precisa de água para matar a sede. E a outra que saciaria o espírito. E é dessa fonte que nós precisamos. Não que não precisemos da água. Você sabe muito bem que tem que beber pelo menos 2 litros no mínimo de água todo dia. E poucos fazem isso. Infelizmente, poucos fazem isso. E alguns sofrem por causa disso aí. Mas é reconhecido pela ciência, já que tem que beber bastante água. Nosso organismo precisa de muita água. Mas uma fonte, que era de Jacó, estava lá para suprir necessidades como alimentação, lavar as coisas, roupas, tudo. E a outra fonte que estava lá, exatamente para aquela mulher, ou para qualquer outra pessoa que decidisse ir naquela cidade de falsidade. Amém, irmãos? Porque se aquela cidade era uma cidade que não se podia amar, como é uma das definições que eu mostrei, o amor estava ali agora. E quem chegasse ali seria amado. Onde Jesus chega, tudo muda, irmãos. Maldição vira bênção. Secura vira prosperidade. Onde não tem água, jorra água. Onde não tem amor, jorra amor. Onde não tem família desunida, passa a ter união. Quantas famílias, aqui mesmo talvez, eram famílias de confusão, de briga, de contenda, e depois que um aceitou Jesus, as coisas começaram a mudar. E de repente veio outro, e alguns já têm toda a sua família salva. Por quê? Porque eu ontem lá na confraternização, eu estava conversando com uma pessoa, não sei quem foi que eu estava conversando, e a gente estava assim parado, não lembro quem foi agora, estava assim parado, eu estava vendo as pessoas, né? Eu acho que foi com o pastor
lá de Copacabana, lá de Copacabana, não lembro quem. Eu estava vendo assim as famílias, né? Vendo as pessoas se divertindo, aí no momento do lazer ali, se divertindo, brincando, né? Foi uma confraternização que eu fiz com o ministério. Alguns do ministério, infelizmente, não puderam ir, mas muitos foram. E eu falei para a pessoa assim, que eu não lembro quem é. Eu falei para a pessoa assim, eu falei, olha só isso aqui, irmão. Olha que coisa linda. Tem gente aqui que veio e é parente de obreiro, parente de obreira, que nem convertido é. E essa pessoa não está fumando, não está bebendo. Se estivesse com os amigos do futebol, da rua, já estaria tudo de cara cheia. Não precisa de nada disso. Mas o diabo coloca na cabeça da gente que precisa. Eu sei, já passei por isso. Não estou julgando ninguém, não, é só um comentário. Eu já passei por isso, não vou julgar uma coisa que eu já fiz. Não estou aqui para isso. Mas eu fiquei olhando assim em volta, eu falei para ele assim, olha em volta aí, ó. Olha que coisa linda, todo mundo se divertindo, as crianças brincando, nada de gritaria, nada de palavrão, nada de xingamento, nada de cigarro, nada de bebida, nada de nada, e olha que coisa linda. Amém, Jesus? Teve um futebol contra Bangu, contra Copacabana, não teve nem juiz, não teve confusão, não teve briga, não teve nada de confusão. Por quê? Porque é o povo de Deus que está aprendendo a ser o povo de Deus. Jesus, ele vem e ele quebra tudo, ele destrói paradigmas, ele destrói tudo aquilo que a pessoa entendia que era essencial para a minha vida, isso tem que existir na minha vida. Aí Jesus entra e a pessoa fala assim, olha só, eu não precisava disso, eu achava que era essencial, eu achava que sem isso eu não conseguiria, eu achava que sem isso, aí Jesus entra e a pessoa, ela para, e ela começa a entender os propósitos de Deus para a vida dela, e ela entende que existem coisas muito mais além do que ela achava que era essencial para a vida dela. Amém, irmãos? Tudo tem um propósito. Era necessário passar por Samaria. Era um propósito. Ele ficou cansado, ó. Jesus cansado, irmãos. Tudo tem um propósito. Jesus cansado. O homem que passava a noite. Se você for olhar Marcos 1, você vai ver Jesus entrando na casa de Pedro para descansar. Lá está a sogra de Pedro. Na casa da sogra de Pedro, na verdade, né? E lá está a sogra de Pedro passando mal. Ele cura a sogra de Pedro e as pessoas descobrem que ele está lá. Sempre tem um linguarudo, né? Está amarrado. Alguém correu e falou, Jesus está cá, Jesus está cá, Jesus está cá. Aí todo mundo correu para lá. Aí foi gente levando doente, diz a Bíblia, endemoniados. E Jesus foi para lá para dar uma relaxada, uma descansada na casa da sogra de Pedro. Que precisa, é coisa boa. Ontem nós lembrávamos, eu e minha esposa, que nós pegamos, na época da freguesia, pegamos um grupo jovem lá e subimos lá em Nova Friburgo. A gente tinha acabado de descer de Nova Friburgo, a gente saiu de lá e veio pastorear na freguesia, direto. E a gente deixou muitos amigos lá. Graças a Deus, por onde a gente passa, a gente deixa muitos amigos. Graças a Deus. Nada de inimigo. Para mim, eu não quero nada desse negócio de inimizade, não. Inimizade não é para o povo de Deus. Aí convidaram, a gente foi lá, aí teve a adoração, busca, reunião, depois teve futebol, aquela coisa toda. O homem da casa lá, que era marido de pais de uma obreira, eram pais de uma obreira nossa. Eles eram muito chegados a nós. O homem matou um porco para a gente, irmão. Um porco. A gente lembrava, aí fez tudo assim, fresquinho para a gente. Aí eu levei os jovens tudo para lá, e todo mundo começou a comer aquela feijoada. E quando chegou a hora de ir embora, que eu fui lá na sala para chamar o pessoal de ir embora, rapaz, mas era um ronca-ronca. Eu vou te contar, era um ronca-ronca, tinha jovem de perna para cima, tinha jovem de cabeça para baixo, tinha jovem deitado no chão, tinha jovem debaixo do sofá, mas estava todo mundo apagado com aquela feijoada que ele tinha feito lá. Mas é coisa boa o povo de Deus, amém, irmãos? Como que o povo de Deus consegue, e é bom esses tempos assim de relaxamento, de descanso, que nós também precisamos. Todos nós precisamos desses momentos especiais com pessoas amadas. É ou não é? Precisamos.
Aí ele estava lá com a sogra de Pedro, com os discípulos, todo mundo vem. Jesus passa a noite toda, até altas horas da madrugada, expulsando o demônio e curando os enfermos. Descanso, foi embora, já era. Alguém foi para lá com vocês. Aí terminou, o último curado, o último expulso, demônio expulso, liberta. Ele vai dormir. Agora não foi dormir mais. Ele subiu para o monte, diz a Bíblia, foi buscar a Deus, desceu, passou a noite em claro. Aquela noite eu entendo que Jesus só cochilou, no máximo. E aí quando ele desce, já desce fazendo a obra e já cura um leproso que vai até ele. Pode ler depois Marcos 1, você vai ver essa história. Agora Jesus se cansou, e sentou justamente naquela fonte onde a mulher foi aparecer. Lá em Siquém, que era uma cidade que não era bem vista para o povo de Deus estar. Está dando para entender que tudo tem um propósito? Fica calmo. Essa tempestade vai passar. Talvez seja Deus trazendo você para perto dele. E é por isso que está nesse vendaval tremendo aí. E você fica achando, poxa, será que eu tenho pecado? Irmãos, quando você fala assim, será que eu estou em pecado? Significa que você não sabe se está em pecado. Se você estiver em pecado, você vai saber. Porque o povo de Deus, às vezes, tem uns e outros que dão uma de João sem braço. Sabe que estão em pecado e fica de conversa. Mas quando o povo está em pecado, o povo de Deus sabe. A gente sabe quando está errado. Não tem jeito, o Espírito Santo vem de uma tal maneira que o coração chega perto, irmão. Chega, dói, às vezes até fisicamente. Por que eu fiz uma coisa dessa? Por que eu falei uma coisa dessa? O povo de Deus sabe, é que alguns ficam dando uma de espertinho, de João sem braço, fica se enrolando e se enrolando todo. Mas quando a gente entende e confessa e manda o pecado embora e confessa, na hora vem o perdão. E Deus santifica a nossa vida novamente para servir a Ele com alegria. É por isso que a gente é o que a gente é, um povo feliz. Amém, pessoal? Vamos voltar aqui então. Então, quantas fontes tinha lá? Quando a mulher chegou, 2 fontes. Uma para alimentar o corpo com a água, saciar a sede e suprir necessidades, né? Que a água supriria necessidades, e outro para saciar o espírito, para suprir a necessidade do espírito, para fazer com que aquela mulher fosse completamente transformada. E aí o que acontece? Versículo 8. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida e estava sozinho lá. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Até hoje tem isso lá, tá? Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria. Então tinha 2 fontes ou não tinha 2 fontes ali? 2 fontes. Eu vou parar aqui. Semana que vem eu quero voltar nesse texto com você, que tem coisas fortíssimas para a gente aprender aqui que Deus está dando. Mas eu vou parar aqui. E eu vou parar aqui porque eu quero que você guarde isso. Se você tem Jesus na sua vida, você sempre tem uma fonte. Sempre terá. E é bom ficar perto dele. Então Jesus está perto da fonte de Jacó. Mas aquela mulher vai chegar perto da fonte de quem? De Deus. Ela pensava que ela estava indo na fonte de Jacó. Mas ela, na verdade, naquele dia, Deus tinha um propósito na vida dela. Jesus se cansou e parou ali, tinha um propósito de Deus. Ele não se cansou à toa porque ele não se cansava fácil. E ele para junto àquela fonte porque tinha um propósito de Deus com aquela mulher. Um propósito fortíssimo. E Deus tem um propósito com a sua vida. Você não está aqui hoje por acaso. Você pode dizer que veio aqui hoje porque você veio através de alguém, ou para agradar alguém, ou para... Não, Deus tem um propósito na sua vida. Sempre teve, sempre teve. Você não entendia, eu não entendia. Estamos começando a entender, mas sempre teve um propósito. Nunca foi sem propósito, nunca foi por acaso, nada foi por acaso. Amém, Jesus? Eu já vi pessoas se converterem depois de grandes acidentes, depois de ver a morte de perto. Mas já vi pessoas se converterem simplesmente por ver outra pessoa de sua família mudar. E ela então entendeu, simplesmente entrou no coração.
Ela entendeu. Olha o que aconteceu com a minha mãe depois que ela entrou para a igreja. E a pessoa falou, eu vou com a minha mãe. E a pessoa foi, aceitou Jesus e mudou a vida dela. Simples assim. Mas outras, embora tivessem muitas oportunidades, só se converteram depois de sofrer grave acidente. Só se converteram depois de enfrentar problemas graves de saúde. Outro, rico, não se convertia. Depois que ficou pobre, se converteu. Aí a pessoa pensa assim, mas meu Deus, precisou perder a riqueza. Se não fosse assim, não se converteria, irmãos. Continuaria na sua vida de prazer, de lazer, de soberba até, achando que porque tem dinheiro e porque pode fazer tudo, a hora que quiser pega um jatinho, vai para Paris e está tudo bem. Até que a pessoa, ela sofre um dano pesado na vida, aí ela se volta para Jesus de verdade. E eu não estou falando de jogador de futebol colocando fitinha 100% Jesus, não. Conversa fiada, não. Eu estou falando de coisa séria, de pessoas se converterem depois que enfrentam situações sérias. Tudo tem um propósito. Amém, irmãos? Jesus se cansar, poxa, Jesus sentiu cansaço. E tem outra, né? Olha como é que fica a situação. Jesus se cansa, tem fome, os discípulos não têm o que comer, e Jesus fala assim, sentado na fonte, e ele também é a fonte, vai na cidade comprar. Pedro, vai você, os outros ficam aqui para me servir, vocês são meus servos. Não, Pedro, leva todo mundo. Mas Jesus, você vai ficar sozinho aqui na fonte? Vai, eu sei o que eu estou fazendo, vai. Se aquela mulher chega e avista de longe vários homens na fonte, ela não se aproximaria. Tudo tem um propósito, irmão. Ela não se aproximaria. Ela olharia de longe um monte de judeus, ele e seus discípulos, e ela não se aproximaria. Ela viu uma pessoa só lá sentadinha lá. Aí ela foi se aproximando. Mas se tivesse um monte de homens, ela não se aproximaria. Já não devia ter uma fama muito boa. Essa conversa de que ela tinha 5 maridos, teve 5 e agora tinha 6, que nem marido era, vai vir depois. A gente vai falar sobre isso depois, mais para frente. Amém, irmãos? Tudo um propósito, né? Então ele cansa, ele senta, tem fome, todos vão comprar comida, ele fica sozinho, e aí perto do meio-dia, quando todos achavam que ninguém iria lá, aparece essa mulher. E aí começa esse diálogo que você acabou de ver aqui. Mas se você soubesse quem está te pedindo de beber, você que me pediria, eu te daria uma água que jorraria dentro de você para sempre. Você não entendeu o que eu estou fazendo aqui. Não entendeu o propósito que Deus tem na sua vida. E o propósito era grande.